Olá, boa tarde. Eu sou Leocádia Maria, sou professora do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre os números naturais. Aula 1. Então, o que vem a ser os números naturais? O porquê dos números naturais? Os números naturais, ele surgiu devido à necessidade do homem em aprender a contar. Bem no começo da história, o homem não conhecia os números, eles não sabiam contar. Então, foi devido à necessidade que eles tiveram, que eles tinham que trabalhar e comercializar, que surgiu a necessidade de aprender a contar. Então, nós vamos começar a falar dos números naturais, que os números naturais, eles são infinitos. Então, nós vamos começar. Os números naturais, nós começamos do zero. Porém, tem livros que não começam do zero. Começa do número 1 por diante. Mas nós vamos começar do zero. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucessivamente. Ou seja, não tem fim. Não entra nos números naturais, números decimais, frações e números negativos. Então, os números naturais, eles são representados pela letra N maiúscula. Os números naturais tiveram origem no latim. O conceito de números refere-se a signos, ou conjunto de signos que permite exprimir uma quantidade relativa à sua unidade. Existem distintos grupos de números, como os números inteiros, os números reais e outros. Os números naturais são aqueles que permitem contar os elementos de um conjunto. Trata-se do primeiro conjunto de números que foi utilizado pelos seres humanos para aumentar objetos. 1, 2, 5, 9, por exemplo, são números naturais. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós sempre precisamos usar números. Como, por exemplo, se nós formos utilizar um relógio, olhar uma hora de um relógio, nós necessitamos de números. Se nós formos se pesar em uma balança, nós necessitamos de números. E daí a necessidade de estar continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre sequência numérica. Sabendo que os números que formam a sequência numérica são os números naturais. Então, a sequência numérica, na matemática, uma sequência numérica representa uma função cujo domínio um conjunto de elementos contáveis, ordenados. Por exemplo, o conjunto 3, 6, 9, 12, 15 corresponde a uma sequência numérica, ou seja, de 3 em 3. Múltiplos de 3, 6, 9, números pares 2, 4, 6, 8. Entre os números naturais, nós podemos citar os números ímpares e os números pares. Quais são os números pares? Começamos a contar do zero. 0, 2, 4, 6, 8. E não tem fim. Vamos para os números ímpares. 1, 3, 5, 7. Também é infinito. Então, os números naturais não têm fim. Então, nós podemos formar qualquer número a partir dos números naturais, contando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós podemos formar qualquer número que nós desejarmos. Então, o 0 é o primeiro número natural. E cada número, a partir do número 1, é o anterior mais 1. Mais 1 vai dar 2, mais 1, 3, mais 1, 4 e assim sucessivamente. Então, nós podemos falar também sobre a questão dos números naturais, que são números que nós usamos no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós nos manifestarmos para comprarmos, para medirmos, para pesarmos, nós sempre utilizamos os números naturais. São números que é usado no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida. A gente sempre está necessitando. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre representação dos números naturais.
Pertence ao conjunto dos números naturais inteiros positivos, incluindo o zero, representado pela letra N maiúscula. Os elementos dos conjuntos devem estar sempre entre chaves. Se o número é inteiro e positivo, podemos dizer que é o número natural. Quando o zero não faz parte do conjunto, é representado por asterisco ao lado da letra N. Então, nós podemos dizer, quando um conjunto é representado com a letra N asterisco, que o zero não está fazendo parte dos números naturais. Então, dando continuidade, falando ainda sobre os números naturais, eu irei citar 3 exemplos onde nós precisamos usar os números. E eu gostaria que vocês observassem que no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, nós estamos necessitando usar os números naturais. E muitas vezes nós nem percebemos, mas estamos usando os números naturais. Quando alguém te perguntar, quantos anos você tem? Você vai responder, você está utilizando os números naturais. Qual é o número da sua casa? Você está usando os números naturais. Qual é o seu telefone? Você está usando os números naturais. E, enfim, eu gostaria que vocês observassem que nós estamos sempre precisando usar os números, tá? Então, próxima aula nós damos continuidade. Até a próxima.